propus-me falar sobre educação. Faz sentido, eventualmente, dizer que hoje em dia o grande problema que se coloca ao país e ao mundo quando se fala de educação é um problema de natureza estritamente política. Primeira desilusão para a Assembleia. Não vos vou falar de coisas altamente científicas, vou falar-vos de política. Políticas de educação. E uma primeira afirmação é de facto essa. Aqui, nos Estados Unidos, no Bangladesh, tudo o que é determinante em matéria de educação é de natureza política. Técnica e cientificamente está tudo escrito. Para todos os gostos. Todas as teorias estão escritas por outros que sabem e que souberam, uns vivos, outros mortos, muitíssimo mais que eu. Tomar decisões e escolher o que é melhor para um sistema de ensino de um país é uma questão política. O problema em Portugal atualmente é político. E é sobre isso que eu vos vou falar. Permitam-me que vos bombardeie com números iniciais absolutamente necessários para compreendermos tudo isto. Nós vamos entrar num debate, se houver, sobre ideias, se as tiverem, de natureza política para decidir o futuro próximo dos portugueses. O futuro próximo para os próximos 4 anos. O grande problema da educação é que as coisas que se façam bem ou mal são visíveis daqui a 15 ou 20. Algumas delas só as entendemos quando chegamos a uma maturidade de vida que nos permite perceber como seria diferente se pudéssemos voltar atrás. E é por esta razão que quando uma ponte cai, o engenheiro é chamado à responsabilidade. Quando um médico hoje faz alguma coisa que não está de acordo com os protocolos vigentes da medicina, é chamado à responsabilidade, e de que maneira atualmente, mas os definidores das políticas assassinam sistematicamente gerações e gerações sem que ninguém os chame à responsabilidade. Dizia eu, permitam-me que vos bombardeie com uma série de números que ajudam a compreender coisas que eu vou dizer de seguida. Nós vivemos num período marcado por um palavrão do economês, uma metáfora para significar outras coisas, que foi conhecida por ajustamento. Esse ajustamento tirou à educação, em 3 anos e meio, 3.294 milhões de euros. Quando os milhões são muito, nós, menos familiarizados com tantos milhões, perguntamos, mas isso 3.294 milhões é muito ou pouco? Bom, se eu vos disser que em 2015 o nosso orçamento para o ensino não superior tem pouco mais do que 5 mil milhões e que o orçamento para o ensino superior tem pouco mais do que 2 mil milhões, já tem uma ideia do que é que retiramos ao financiamento da educação em Portugal. Tudo isto foi feito repetidamente justificado pela necessidade de responder a instituições internacionais, nossas creditoras, para uns nossos sistemáticos exploradores, e eu estou nesse grupo, digo aqui claramente, para outros nossos benfeitores, e nesse grupo está o nosso atual Primeiro-Ministro, e estiveram e está a atual Ministra das Finanças e o professor Vítor Gaspar. Mas dizia eu
este corte ao financiamento teria sido, no dizer dos políticos, consequência das exigências dos nossos credores. Os nossos credores, em protocolo que assinaram com o governo português, ou melhor, sim, com o governo português e com os putativos futuros responsáveis pelo governo português, os nossos credores pediram, exigiram que se cortasse a educação 400 milhões de euros. 3.294 para 400. Nesta fase, eu depois aviso, nesta fase do meu discurso, tudo o que eu vou dizer pode estar sujeito ao escrutínio com as estatísticas oficiais, as mais benéficas, porque há outras que dão traços mais negros do que aqueles que eu vou trazer aqui. Portanto, significa que a decisão relativa a 2.800 milhões não é atribuível a nenhuma força credora internacional, é única e exclusivamente da responsabilidade da política do atual governo, que logo muito cedo disse que iria além da troca. Em 3 anos e meio de governo, que tinha entre os muitos objetivos o objetivo de reduzir a dívida pública cresceu 69 mil milhões de euros, à razão de 23 mil milhões por ano. Em 3 anos e meio de governo, a redução do financiamento da educação, os cortes nos salários dos funcionários públicos, nas pensões dos pensionistas e dos reformados, e em tudo o resto, portanto, todo o dinheiro que se retirou à economia, entenda-se tudo isto e mais coisas, aumento de impostos, designadamente, significou 28.428 milhões de euros. Esses 28.428 milhões de euros foram todos, menos 200 milhões, foram todos para pagar o serviço de dívida. Não foi para diminuir a dívida. Foi para pagar os juros da dívida. Se forem ao Orçamento de Estado de 2015, encontram, sob a epígrafe Operações da Dívida Pública, inscritos 69 mil e qualquer coisa, não tenho presente, pouco mais de 69 mil milhões de euros. Se somarem o que está no orçamento de 2015 para educação, para saúde, para segurança social e para prestações sociais, encontram 29 mil milhões de euros. 69 para operações de dívida, 29, educação, saúde, segurança social. Não vos maço com mais novo. Temos aqui claramente, digam o que disserem, seja quem for que o diga. E o que estou a dizer aqui, já o disse perante as câmaras de televisão, e ninguém desmentiu, e já o escrevi em artigo de jornal, isto determina o sentido de uma política. O sentido de uma política que claramente não se ocupou do bem-estar dos portugueses, da saúde dos portugueses, da educação dos portugueses, mas se ocupou a resolver o problema da dívida pública. Dívida pública, tenho aqui um gráfico, uma série longa estatística que depois utilizarei no debate. Dívida pública que não começou nem no último governo do PS, começou há muito mais tempo. E que tem um principal responsável, que é hoje o Presidente da República. Nunca tive
tanto quanto me conheço, imagino que nunca virei a ter filiação partidária. E, portanto, o que estou a dizer é factual, são fatos. Mas tem um outro grande responsável, que é uma instituição que se chama União Europeia. Porque estamos em casa de historiadores, se formos ver todos os incentivos e se formos ver tudo o que em sede da Europa se fez, e estamos aqui no Ribatejo, onde provavelmente tenho aqui ilustres ouvintes que sabem muito mais que eu de todos os programas que foram feitos para convidar as pessoas a não continuarem com as suas explorações agrícolas, como aconteceu no Algarve, a não continuarem com a sua frota pesqueira, como aconteceu na indústria, destruindo tudo o que era forças produtivas. Isto à vontade. Porque em um livro que escrevi em 2000 eu dizia isto. Está escrito. Eu dizia, bom, coitado de mim, que sou pobre e ignorante, mas eu não percebo, eu toda a vida vivi sob a mesma moeda, o escudo, e toda a vida vi que o facto de termos uma mesma moeda não significava diminuição das diferenças entre o poder económico das diferentes classes portuguesas. Agora dizem que a circunstância de entrarmos para o euro nos vai tornar a todos mais ricos. Eu não percebo. Aquilo que eu observei durante toda a vida foi que o termos uma moeda só no país não resolveu este problema. E quando foi patente para aqueles que liam um pouco a história do pensamento económico e a história do pensamento humano, era evidente que ninguém dá nada a ninguém. Aliás, há um conhecido economista português que fez célebre aquela frase: não há almoços grátis. E, portanto, em 2000 eu tenho isto escrito. Digo, bom, aí vêm milhões. Esperem quando começar a fatura. Portanto, a Europa é altamente responsável por nos ter conduzido ao estado em que estamos. A Europa e os políticos que geriram o país nas últimas décadas. Aquilo que eu não posso aceitar, aceitando o slogan do Primeiro-Ministro de que temos que ser honrados e temos que pagar as dívidas, o que eu não posso aceitar é que queiram pagar em pouquíssimo tempo as dívidas que foram acumuladas ao longo de décadas e, sobretudo, com mecanismos perfeitamente agiotas, como são aqueles que informam as relações entre as instituições credoras e os países pobres, grupo em que nós agora estamos. Porque é que eu estou com esta conversa toda? Para dizer, minhas senhoras e meus senhores, que a educação neste país e tudo o que possa acontecer futuramente está inexoravelmente marcada pela circunstância de que nós não podemos sair do colete de forças em que estamos nesta altura, ditado por uma dívida pública que, em meu entendimento, é impagável. E que, mais tarde ou mais cedo, com recurso a novilíngua economês, vai ser reestruturado. De outra maneira, se isso não acontecer, para o ano estaremos ainda pior e não temos solução. Porque com as taxas de crescimento que qualquer instituição, seja ela de que natureza for, nos vai dizendo que serão as futuras, é impossível pagar essa dívida. A menos que morramos todos de fome e que continue galopante a degradação da escola pública, dos hospitais, das reformas dos portugueses. Enfim, se desenhar o caos, pois, naturalmente, este é o caminho. Se quisermos sair dele, a reestruturação da dívida, algum dia, e eu desejo que seja o mais breve possível, terá que ser posta. Acredito mesmo que o problema se vai pôr na Europa. A nível
da União Europeia e já temos hoje aí indicadores de que há abertura nesse sentido. Portanto, a minha primeira declaração é que falar de educação significa termos a consciência de que, de facto, seja quem for que vier a ser governo, tem este problema enorme em cima. Dito isto, olhemos, e mais uma vez, porque estamos em sede de historiadores, e o nome que dá nome a este centro de investigação é o de um ilustríssimo historiador, com quem, embora durante pouco tempo ainda tive o prazer de trabalhar. Porque é assim, não percamos de vista um documento a que os portugueses ligaram um pouco, porque foi escrito em corpo 16 e em espaço 4 ou 5, já não sei. Estou a referir-me ao Guião para a Reforma de Estado, apresentado em junho de 2000, ajude, 11 ou 12, 12, acho eu, 12, exatamente, no convento de Alcobaça, num dia de junho. Esse guião foi ridicularizado na imprensa, mas no caso da educação marcou, e não só no caso da educação, marcou claramente uma política que veio a ser seguida. Nesse guião dizia-se 4 coisas fundamentais. Primeiro, o que é que se reservava para o Estado? A defesa, a segurança interna, a justiça e a diplomacia. Assim, nada mais. Saúde não está lá, educação não está lá. Depois, no campo da educação, e é aquilo que hoje aqui nos reúne, no campo da educação, dizia-se, basicamente, 3 coisas com impacto na filosofia que ia presidir a organização do sistema de ensino. Eu digo sistema de ensino, não digo sistema de educação. E já lá vou, ali a minha ilustre colega abana a cabeça, porque conhece este meu ponto de vista. Mas dizia lá que o que se iria fazer era tomar o ranking por referência, convidar as instituições de ensino privado a gerirem as escolas que não provavam no ranking, que iríamos instituir o cheque ensino, que iríamos ampliar os contratos de associação e que iríamos criar as escolas independentes. Dispamos cada uma destas intenções que têm estado a ser seguidas cautelosamente com estratégia. Uma das críticas que se fez ao atual ministro Nuno Crato é que ele não teria estratégia. As pessoas viram-no em início de funções atarantado perante as câmaras de televisão como alguém que nem sequer domina a terminologia básica do linguajar pedagógico. E tomaram isso como justificação para dizer que o homem não tem estratégia, o homem não sabe nada disto. De facto, ele de educação não sabe nada e tem-o provado repetidamente. Mas estratégia tinha. Ou melhor, ele não tinha estratégia. Mas tinha estratégia quem lá o pôs. E eu sei do que é que falo. Se há coisas de que eu sei, é isso. Por razões que provavelmente nesta sala também alguns dos presentes conhecem. Tive, por ironia do destino, durante um ano, a possibilidade
de conhecer e de ver e de viver aquilo que eu, sendo um feroz crítico da política, jamais imaginaria que pudesse acontecer. Jamais. Portanto, sei o que é que estou a dizer. A estratégia não é dele, mas é de quem lá opôs. E essa é clara. E essa estratégia está bem vertida naquelas 4 intenções do governo. Substituir a gestão das escolas, as palavras são textuais, que provassem mal no ranking por gestão privada. Ainda lá não estamos. Estarão a pensar. Muito bem. Se ganharem as eleições, e já vi mais longe a hipótese de as perderem, se ganharem as próximas eleições, ouçam bem o que eu estou a dizer, que não é investigação, é futurologia, vão ver isto no dia a seguir. Até porque aconteceu uma coisa curiosa nesse dia da apresentação do guião. Eu não sei se a escolha da Alcobaça foi para ter a bênção dos monges de Cister. Mas a verdade é que as coisas funcionaram ao contrário. É que naquele dia, por ironia do destino, e agora vou ao mundo, a intenção era Portugal e o mundo, agora vou ao mundo, por ironia do destino, naquele dia, a imprensa internacional, de que a imprensa nacional se fez algum eco, mas pouco, estava cheia de um fenómeno curiosíssimo. A Suécia, que iniciou a experiência das chamadas escolas independentes há 20 anos, naquele dia, desgraça do vice-primeiro-ministro Paulo Porta, naquele dia, o ministro da Educação da Suécia tinha dito ao país: acabou a festa, volta tudo ao Ministério da Educação. A experiência não resultou, nós não tínhamos divisões sociais, não tínhamos estratos económicos notórios e agora temos. Há uma educação de primeira e uma educação de segunda. Não tínhamos conflito nas nossas escolas e agora temos, naquela altura, um supermercado. Isto não é ironia. Era um supermercado. Eu também estudei, numa altura da minha vida, em Estocolmo. Numa zona de Estocolmo, havia uma série de colégios sediados no mesmo edifício. Porta sim, porta não. Eram colégios privados. De uma grande multinacional de ensino privado. E, perante a abertura das aulas, estava tudo em falência técnica, um pouco aqui à semelhança daquela reportagem que apareceu na TVI 24, aqui sobre o GPS, aquele grupo, daquele senhor que tinha e tem 80 carros de coleção na garagem e que tem estudantes de escolas públicas que estão vazias, pagando nós os impostos para que os estudantes estudassem nas escolas públicas. Mas dizia eu, esse supermercado, no início das aulas, estava em falência técnica, não abriu e uma quantidade de suecos ficou sem aulas. E o ministro disse: acabou a festa. Vai tudo voltar à tutela centralizada do Estado. Nessa mesma altura, aqui em Portugal, dizia-se: vamos criar as escolas independentes. Deixem-me fazer aqui um parênteses. Eu não tenho nada contra o ensino privado. Abandono-me ao vosso critério, se me chamarem vaidoso, mas fui eu neste país que em 1982, quando estava no governo, fiz uma coisa que ninguém tinha ousado fazer, que foi dar autonomia pedagógica aos colégios privados. Fui eu. Agora, o que é privado deve ser pago com dinheiro privado, o que é público deve ser pago com dinheiro público. Ter ensino privado, como em Portugal atualmente acontece, pago com o dinheiro público, tendo escolas públicas ao lado do colégio, com lugares vazios,
porque os alunos são deslocados dali para o privado, isso não. E depois, a Constituição, uns gostam, outros menos, mas é a lei fundamental do país e é clara quanto a isto. Diz que é a responsabilidade do Estado dotar o país de uma rede de ensino público. E já a dotou. Portanto, o escandaloso é que, estando ela dotado, estando o país dotado, se permitam manobras deste tipo. Bom, mas as escolas independentes propostas no Bião, como eu referi, naquele dia estavam em xeque em toda a imprensa. Mas o que é curioso, não sei ainda quais são os resultados das eleições inglesas, mas é curioso também que dois países de referência para este provincianismo que se vive em Portugal, que é o de copiar os modelos dos outros países, esta importação das políticas é um fenómeno hoje transnacional. Quase sempre tem uma característica para quem estuda estas coisas. As políticas são importadas dos países que têm mais dinheiro para os países que têm menos dinheiro. Não importa se aquilo serve ou não serve, se tem que ver com a cultura dos países, se adapta às situações sociais dos países. Não. São importadas. Tem agora um exemplo, os testes de Cambridge, que estão a ser investigados pela Polícia Judiciária. O país não conhece ainda isso, mas a Brigada Anticorrupção está a investigar os testes de Cambridge. Eu vou abrir um parênteses, já lá vou. Volto ao terceiro ou quarto parênteses, não sei ainda os resultados das eleições no Reino Unido, mas curiosamente, pouco tempo depois, havia um fenómeno no Reino Unido também, que nos tempos da senhora Thatcher, melhor ainda, em 1976, com uma iniciativa do primeiro-ministro James Callaghan, começou um movimento no Reino Unido similar a este que foi anunciado em Alcobaça. Curiosamente, aqui há 4 ou 5 meses, a inspeção do Reino Unido, em Portugal não há inspeção de ensino, há uma inspeção administrativa e uma inspeção financeira, mas não há inspeção de ensino, acabou, não há. Podemos discutir isso a seguir. A inspeção do Reino Unido tinha apurado, e os ingleses entraram em choque, e este fenómeno das escolas independentes e da privatização do ensino começou e está em marcha atrás acelerada em Inglaterra. Qual foi o fenómeno? É que descobriram que havia 2.000 madraças, evidentemente, toda a gente nesta sala sabe que são escolas corânicas, pagas com o dinheiro dos contribuintes ingleses, madraças essas, onde além de se ensinar coisas que a nossa cultura ocidental rejeita, xenofobia, o menospreço das mulheres, etc., etc., essas 2.000 madraças estavam, digamos, no desconhecimento do súbdito de Sua Majestade. E a inspeção estava a fechar colégio atrás de colégio, exatamente pelo incumprimento das regras democráticas básicas de qualquer país civilizado. Nos Estados Unidos, que começou com isto em 1983, com um soberbo relatório encomendado pelo presidente Reagan, provavelmente se recordam, A Nation at Risk. Nos Estados Unidos assistimos exatamente ao mesmo fenómeno. O Estado de Nova Iorque, então, é absolutamente emblemático. As charter schools, as cyber schools, as magnet schools, essa coisa toda, está tudo a voltar atrás. Pois aqui tem, em Portugal, isto está no guião da reforma do Estado e isto vai acontecer se efetivamente o sentido das eleições der a continuidade das mesmas políticas. Foi feita uma reforma do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, que está vigente, e foram congelados 14 milhões de euros para instituir uma outra coisa que está no cheque, que
que está no guião, o cheque ensino. O que é o cheque ensino? É aquela manipulação absurda da ideia de que um português nesta sala que tenha filhos no colégio privado paga o ensino dos filhos 2 vezes. Paga a cota parte dos impostos para pagar o orçamento do Ministério da Educação e depois paga o colégio privado. Quer dizer, isto é a demagogia total, é que nós, quando pagamos impostos, não pagamos o ensino dos nossos filhos. Nós, quando pagamos impostos, pagamos o ensino de todas as crianças portuguesas. Como está na Constituição. Se depois algum português não quer ter lá os filhos, e estou à vontade, porque a minha última filha fez todo o percurso até à universidade, sempre no estabelecimento de ensino privado. Portanto, estou perfeitamente à vontade. Se quer tomar essa iniciativa, é responsável por ela e paga. Tudo isto está instituído, tudo isto vai acontecer. Digo-me, mas o que é que queres dizer com essas histórias todas? Quero dizer que a minha visão das políticas de educação que têm sido seguidas e continuarão a ser seguidas, se as forças políticas atualmente no governo ganharem as próximas eleições, são no sentido de criar uma escola mínima para pobres, pública, mínima para pobres, e financiar o ensino privado melhor para os ricos. E isto não tem que ver com a Constituição, tem que ver com o meu entendimento do ponto de vista estritamente humano do que deve ser uma sociedade, e esta não é a minha sociedade. Um segundo apontamento que eu provavelmente já estou... Um segundo apontamento que eu gostaria de vos deixar é que existem claramente postas em prática comandos, iniciativas que mostram que isto é assim. Vou dizer-vos, vou dar-vos alguns exemplos. O chamado ensino dual. Continuo a estar à vontade porque fui provavelmente das primeiras pessoas neste país que censurou a circunstância de termos acabado com o chamado ensino técnico no pós-25 de Abril. Aliás, já agora, como eu sou frontal, deixem-me dizer-vos com toda a frontalidade 2 coisas. O país cometeu muitos erros. Há um erro terrível. Há 3 erros terríveis no país. Ter-se acabado com o ensino técnico no pós-25 de Abril, ter-se acabado com o peso, e eu sou ateu, ter-se acabado com o peso da Igreja como instituição no país, ter-se menorizado claramente, e ter-se acabado com o ensino, com a instituição, a obrigatoriedade de prestar ensino militar. Fiz 5 anos, vejam ali um distinto membro das nossas forças, fiz 5 anos de tropa, cheguei à tropa com uma corda no pescoço, tive aquilo que na minha altura toda a gente teve, certamente, dilemas terríveis, vou, fujo, saio, estive lá 5 anos. Evidentemente, como em todas as instituições da vida, vi coisas péssimas, mas o balanço foi altamente positivo. Tive dos chefes mais humanos que eu encontrei em toda a minha vida. Encontrei uma coerência naquela organização, com muitas coisas de que eu discordava e continuo a discordar, mas uma coerência. Eu falo de coerência. Porque, por exemplo, no sistema de ensino, nós temos métodos, teorias variadíssimas. Podemos pegar numa, noutra ou noutra. Agora temos que organizar essa organização com um modelo que seja coerente. E não podemos mudar a todo o tempo. É disso que eu estou a falar. E, portanto, dizia eu que
o país cometeu estes erros grandes. Mas estava-me a referir, não perdi o fio do discurso, ao ensino técnico. A seguir ao 25 de Abril fez-se uma coisa certa, que foi, até uma determinada idade, unificar o ensino. Todos nós sabíamos, eu sofri isso na carne. Eu cheguei aos 11 anos e comecei a trabalhar para poder ir para o liceu. Eu trabalho desde os 11 anos. Se houver algum polícia vivo em Beja que tenha sido graduado na polícia, podem ter a certeza que foi ensinado a ler por mim. E sei o que é que estou a dizer. E isso, evidentemente, estava mal. Fazermos exame de admissão ao liceu e termos forçosamente que ir ao liceu ou para a escola técnica estava errado. Foi uma excelente medida ter acabado com isso. Mas depois, a seguir, o que é que se fez? Acabou-se com toda a possibilidade de, um pouco mais tarde, ter uma outra via. Um dos indicadores do que é que esta política vigente quer fazer é o chamado ensino dual. Provavelmente, nem todos saberão, mas é uma autêntica atrocidade. As crianças que reprovam no primeiro ciclo do ensino básico são chutadas para um curso qualquer criado aí numa escola, e mesmo aquelas que não chumbam têm hoje uma série de mecanismos, poderemos falar disto, no sentido de, precocemente, em idade que é criminosa operar-se essa escolha, são, digamos, aliciadas para ir para o chamado ensino vocacional. Depois, se discutirmos, poderei contar-vos histórias que vos deixa completamente espantados, desculpem o termo. A experiência começou em Portugal, se bem se recordam, em 13 escolas. A promessa política é que depois se ia avaliar a experiência e depois se generalizaria. Evidentemente não se avaliou coisa nenhuma. Bom, e a generalização é tão grande que já vão em 28 mil os alunos do chamado ensino vocacional. O ensino dual. A grande bandeira da Alemanha. Cá estamos a ir ao estrangeiro. Santa ignorância. Os alemães discutem há muito o modelo dual do ensino e reconhecem que o ensino organizado como está na Alemanha é altamente segregador. Essa discussão é uma discussão que já existe na Alemanha há muito tempo. Depois estes, não sei se são ignorantes, se são... Não são ignorantes, porque é evidente, e o que eu sei eles sabem. Agora, são manipuladores da opinião pública. O modelo dual na Alemanha, sendo mau de um ponto de vista da concepção do ser da pessoa, é execuível na estrutura empresarial que os alemães têm. Completamente impossível aqui em Portugal. Toda esta fantochada de mandar as crianças para uma empresa que lhes continua o ensino na vertente prática é uma mistificação da realidade. Podemos falar disso no debate. Ora, esta é uma iniciativa que mostra claramente um segundo fator que é informador da política seguida. É a despersonalização, é retirar o caráter personalista ao modelo de ensino português para o substituir por uma visão eminentemente utilitarista e imediatista. Entendamos-me. Todos nós precisamos de comer. Maslow ensinou isso na década de 50 com a clássica pirâmide. E, de facto, o primeiro nível é a barriguinha. São, não só a barriguinha, mas são necessidades fisiológicas. É evidente. Agora, um português não é um instrumento para dar a um engenheiro 500 euros de salário. Um português é um ser com autonomia que tanto pode querer ir para a SONAI como pode querer aprender música. E temos aqui, apresentaram há pouco, uma ilustre
colega presidente de uma escola de música, e ela sabe bem que eu não estou a mentir. A filosofia, a literatura, as expressões, as artes, hoje, são coisa que se esta gente pudesse, pura e simplesmente, bania do sistema. Mas o que é curioso é que neste campo, por isso, não é só a política deste governo. Leram uma década para Portugal? Não leram, certamente. Mas deviam ler, são só 85 páginas. Está lá isto, de maneira absolutamente gritante. No artigo que eu escrevi ontem no Público, eu interrogava se de facto aquilo que queriam fazer era definitivamente também substituir uma filosofia personalista do ensino básico por uma filosofia imediatamente utilitarista. Mas temos mais indicadores. A municipalização da educação, impropriamente assim chamada. O que é isso? Isso é um instrumento para permitir, petit à petit, fazer aquilo que está no guião, que é privatizar mais uma faixa do ensino. Dir-me-ão, mas como assim? Privatizar mais uma faixa? Sim! As AECs, o que é que aconteceu na maioria das autarquias deste país? Foram concessionadas em outsourcing a instituições que pagavam 3 euros a hora aos professores e mesmo assim não pagavam. Ficaram a dever. Já leram o contrato assinado pelo governo com as autarquias? Não leram? Mas deviam ler. Por exemplo, uma coisa que veio muito na imprensa, que escandalizou toda a gente. Convite para as autarquias reduzirem o número de professores. Ficando as autarquias, um professor hoje é barato. É um privilegiado, mas é barato. 25 mil euros por ano. É um privilegiado porque conheço engenheiros. Ainda ontem estive com um amigo meu em Lisboa que tem um problema de glaucoma, teve que contratar um motorista. Não pode conduzir. Fui com ele até ao carro, ia falando com ele destas coisas, de economia, e a determinada altura o motorista contratado meteu-se na conversa. Percebeu que nós éramos espíritos e meteu-se na conversa. Licenciado em Economia com mestrado em Economia. É motorista de meu amigo. Isto não é... É assim, aconteceu ontem. Bom, mas dizia eu, essa medida de incentivo oferecia às câmaras, cortem professores, ficam com 12.500 euros e os outros 12.500 euros vêm para o Estado Central. Isto chegou à imprensa, provocou escândalo e foi anunciado que tinha sido retirada a medida. Mas está lá outra pior que esta. Foi substituída por 50% do que cortarem a todo o financiamento do ensino na autarquia. E é esta luta que eu às vezes digo, mas para que é que eu escrevo? E há quem me diga, vá escrevendo porque se não há quem vá dizendo as coisas, então isto era muito pior. Confesso aqui que muitas vezes, quando chega à quarta-feira, muitas vezes vou com algum sacrifício. Depois aquilo passa. A raiva cresce nos dentes, como dizia o nosso trovador, e depois aquilo passa e escrevo. Mas dizia eu que a municipalização, e podemos depois discuti-la, visa exatamente abrir caminho para este segundo pilar que está aqui em curso. E isto é feito com manipulações abjetas. Uma das coisas que anteriormente aqueceu a alma de muita gente, e já há muita gente que me escreveu a dizer, mas você é contra isso. Então você escreveu em não sei quanto, há 15 anos, que defendia um currículo nacional e um currículo local, e agora é contra isto, quando está lá que 25% do currículo pode ser escolhido localmente.
E lá gasto eu horas a escrever mails a quem me interpela assim, explicando que não confundam velocidade com tocinho. Porque uma coisa é defender um currículo nacional com uma componente local, outra coisa é entregar ao Presidente da Câmara de Óbidos a possibilidade de ser ele a escolher qual é o currículo local. E ele já o fez, e já disse publicamente que ia pôr yoga no jardim de infância, a filosofia no primeiro ciclo do ensino básico e a design e golfe no ensino secundário. Sim, quer dizer, isto não é um inimigo público. São declarações públicas dele. Portanto, estou aqui a citar, sei que estou a ser gravado, de maneira que estou absolutamente sujeito ao contraditório do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Óbidos. É evidente que uma escola em Vila Real de Trás-os-Montes não tem que ter o mesmo currículo que tem a escola de Faro. Agora, um plano de estudo, um currículo de ensino, é uma coisa onde, por mais razão de ser, se tem que respeitar a tal coerência. E é uma coisa que tem que ser decidida, não sem menosprezo nenhum dos nossos autarcas, não por um qualquer curioso, mas por quem tenha o conhecimento técnico. É por isso que se estuda desenvolvimento curricular. É por isso que há processos onde a chamada comunidade académica, a chamada sociedade civil, através de instituições, é chamada a pronunciar-se sobre medidas deste tipo que têm, efetivamente, que ser tratadas, embora tenham componentes locais, têm que ser tratadas sob a responsabilidade do Estado. Um presidente dos Estados Unidos disse, não me recordo qual deles disse isto, disse-me que a gestão do dinheiro era uma coisa demasiado importante para ser entregue aos bancos. E eu digo que a gestão do ensino das nossas crianças é uma coisa demasiado importante para ser entregue nem sequer a um crato, quanto mais a qualquer autarca. É uma coisa muito séria. E deixa-me, para concluir esta minha aparente exposição pouco organizada, deixa-me um papelinho era mais certinho, mais concernente com a solenidade desta Assembleia, desta instituição, mas eu espero que o professor Martinho me perdoe isto. Ele, aliás, deu-me a abertura para, mas dizia eu, permitam-me que conclua com uma visão que eu tenho e que me parece que constitui um dos grandes problemas das dificuldades em nós termos um sistema de ensino a funcionar com um mínimo de estabilidade. A Dinamarca não muda nada no sistema há 27 anos. 27 anos. Imaginem como nós devem estar estúpidos e como aquilo deve ser uma sociedade completamente destituída de felicidade. Curiosamente, numa dessas coisas que eu não ligo muito, foram consideradas a sociedade mais feliz de todo o mundo. Mas dizia eu, uma das razões pela qual nós temos tanta instabilidade no nosso sistema radica nisto. A confusão entre o que é o ensino e o que é a educação. Ali a minha colega e a minha atual colega, ex-aluna, conhecem já este discurso, mas não é por o conhecerem que ele deixa, a meu entender, de me guiar. É que são duas coisas completamente diferentes. A educação é tudo aquilo que se acrescenta à simples natureza humana. É sinónimo de cultura. Não pode ser dirigido nem gerido por ninguém, muito menos pelo Estado, nem sequer pelos pais. Ai, pais nesta sala, que duro é ouvir isto. É que os pais são responsáveis pela educação dos filhos até que eles atingem o uso da razão. E depois eles começam a voar por eles
É doloroso, eu sei, tenho 3. É doloroso, mas that's the way it is. São eles. Eles não são vossa propriedade, não são minha propriedade. Muito menos propriedade do Estado. Isso é educação. O ensino é uma coisa completamente diferente. E é o ensino que é a missão da escola. E aqui os colegas professores presentes não gostarão disto, porque eles sistematicamente intitulam-se educadores. São, de facto, mas é preciso perceber que o ensino é uma atividade organizada. Aquilo que uma sociedade faz é definir o que é que as gerações que vêm a seguir têm que aprender, têm que receber como transmissão da sociedade que evoluiu, que está mais madura, que sabe mais que eles. É isso que é a missão das nossas escolas. É ensinar. Ensinar vem do latim insignare, que é marcar. Passo a redundância com uma marca. É isso que a sociedade define. E é isso que as escolas têm que fazer. Enquanto fazem isso, é evidente que as escolas e os professores contribuem para um processo que é um processo educacional. Mas onde cabe tudo. O que é organizado e o que não é organizado. O que eticamente nos dá bem e o que eticamente é deplorável. O que moralmente não nos cria problemas e o que moralmente nos mete um medo atroz. Tudo isso é educação. Nisso, nem os pais podem meter a pata, quanto mais o Estado. Agora, o ensino, não. Essa é uma decisão da sociedade. É para isso que pagamos os impostos. E essa é a missão da escola. E uma das razões, das muitas pelas quais nós temos o problema que temos, mas não temos só nós. Tem o mundo inteiro, só que eu não pertenço ao grupo daqueles que invocam o que se passa no mundo para justificar o que se passa aqui. O nosso problema é que ainda não conseguimos entender isto, ainda não conseguimos, não é estabelecer consensos. Eu detesto a palavra consenso. A democracia é a pátria do dissenso, não é a pátria do consenso, mas estabelecer compromissos. Compromissos amadurecidos pela capacidade democrática de falarmos uns com os outros, de estabelecermos, de facto, um acordo naquilo que é mínimo. E aquilo que é mínimo é orientar as políticas deste país para que o país se desenvolva, mas não se desenvolva para pagar a dívida que outros constituíram em pouco tempo, abastardando as crianças portuguesas, os velhos portugueses, incumprindo compromissos de década. Aliás, é curioso ver, do mesmo passo, invocar-se tanto pelas forças políticas a necessidade de cumprirmos os compromissos relativamente aos Camões e depois relativamente aos nossos cidadãos, parafraseando o Presidente da República. Aí não temos necessidade nenhuma de cumprir coisa nenhuma. Não interessa aos contratos que assinamos com eles. Podemos, efetivamente, incumprir tudo. Muito obrigado pela vossa generosidade durante este tempo em que me ouviram. Tenho